havia dois tipos de combates a ter. Um era do ponto de vista da direita e do imperialismo americano, digo já, com sinceridade. E o outro era de um outro ponto de vista, que a gente na altura achava que era revolucionário, que era independente e que contra o PCP, e para denunciar as atitudes que o PCP tinha em relação ao movimento operário, que de facto, durante aquele período, manifestou realmente esse caráter, possivelmente pelas posições políticas em que estava também entalado, entre o que a gente designava como o social-imperialismo soviético e o imperialismo americano, e que estava ali entalado e que andou entalado até ao fim. E depois parece que participou que estava desse entalado. É uma coisa também que a gente devia de estudar com muita atenção. Portanto, a importância do 7 de fevereiro, as organizações não deram a devida importância, quer dizer, não se debruçaram sobre estes acontecimentos que mostravam que a classe operária em Portugal tinha condições para, durante aquele período, ter condições para se manifestar de uma forma independente, de uma forma autónoma. E que isso, quer dizer, naquela altura a gente em grande manifestação, 40 mil pessoas, a malta rompeu, não sei o quê, fez aquele discurso e tal, tudo isso era magnífico e aquilo, mas depois aquilo conhece outras lutas, outras coisas, a reflexão sobre esse problema não houve. A gente vai ver os artigos da Voz do Povo, da causa operária que está aí, que era dirigida já, isto é, já depois do 16 de dezembro, já era dirigida, já os jornais tinham sido distribuídos, mais ou menos, quem é que era responsável da coisa. Então, esta causa operária, por exemplo, não refletiu muito sobre esses acontecimentos. E enquanto que no estrangeiro houve uma quantidade de teóricos, políticos, alguns que tiveram um papel extraordinário no maio de 68, que eu, por acaso, dei com ele, agora na procura, fui encontrar o tal Guy Debord. E o que é que ele, e uma das reflexões que ele dizia qual era? Era de que em Portugal aqui é uma coisa espantosa e pode estar aqui uma esperança. E ele vai dizer as características que este movimento em Portugal está a surgir, movimentos do proletariado de uma forma independente e autónoma contra o que ele dizia das correntes stalinistas, embora ele não soubesse, quer dizer, eu era stalinista. Mas esse stalinista dele era atingir o PCP, que era, eles já que eram os stalinistas. A gente era revolucionários, mas ele devia conhecer que os grupos todos eram de foice e martelo e defendiam todos o Stalin. Portanto, ele devia de saber, de conhecer. Portanto, mas ele chamava que esta corrente, que era apoiada por todas as organizações mais à esquerda, era a posição dele, que tinham apoiado estes movimentos autónomos da classe operária de protesto e que irromperam a seguir ao 25 de abril. Ora, e ele vai dizer que as duas manifestações que revelam isto são a manifestação de Elis Naves e a manifestação de 7 de fevereiro. Tem importância pelas reivindicações. Porquê? Porque as duas foram proibidas. A manifestação de Elis Naves, que o MFA, o governo, o ministro do Trabalho, e então que proibiram a manifestação. E tinha razão de ser. Um Estado, quer dizer, um Estado que era autoridade. Então, a primeira coisa que lhe surge é, uma semana, aprova essas leis. A lei contra a greve, que a greve não pode ser feita de uma forma anárquica, como dizia o poder, uma forma espontânea, não sei o quê, temos que regular isto. Então, isto não pode ser de qualquer maneira. Então, fazer um decretozinho que a manifestação só se pode fazer depois das 5 horas e que ao fim de semana e tal, essa coisa toda. E a greve tinha que ser com aviso de antecedência e tal, por aí fora. A malta não estava de acordo com aquilo. Na altura da manifestação da Elis Naves não era esse problema, não estava o problema de desemprego ainda muito. Não estava esse problema ainda muito colocado. Que depois vamos ver que na manifestação de 7 de fevereiro esse é um dos problemas centrais da manifestação. Quer dizer, o pessoal vai e diz assim, não, nós vamos fazer uma manifestação de luta contra essas leis. Que isso ofendem
a nossa forma de lutar. E eles proíbem a manifestação. Não podem passar. Mandam cercar militarmente e que não podem sair daí. E o pessoal saiu. E os soldados ficaram ao lado da mata. E portanto aqui tem uma desautorização completa. Mas o problema principal, na minha opinião, e já manifestei esta opinião em outras coisas, que eu acho que qualquer governo que vê estes problemas acontecerem dirá assim: então, Sr. Dr. Álvaro Cunhal, você é o chefe de mais de 40 anos do proletariado português, tem andado a lutar, não sei o quê, tem hegemonia sobre a classe operária e sobre o SAL apoia o Partido Comunista Português. O que é que se passa? Tem a maior empresa do país. Quer dizer, aquela malta, o agente publica uma lei e eles limpam o rabo e vão-se embora. E é curioso, porque tanta manifestação de sexta-feira como essa tiveram 4 semanas depois o golpe. Na minha opinião, que esta coisa porque é muito sintomático, quer dizer, a manifestação da Ulinaf cria um problema sério no governo, na minha opinião. E que também cria uma situação na direita mais reacionária, quer repor as coisas nos carris, que diz assim: não, a gente tem que pôr a ordem nisto. E vai o SPIN, organiza a manifestação silenciosa e vai dentro de tumba. Um golpe de 28 de setembro. 4 semanas. O 11 de março, o que é que aconteceu? 7 de fevereiro, 4 semanas depois, estava o 11 de março. 4 semanas e 4 dias. Aqueles movimentos independentes podiam querer significar para a grande burguesia reacionária e que queria impor os carris nas coisas dos americanos e tal, aquela coisa. Então, que era preciso pôr as coisas na ordem e quem tinha autoridade para isso era o Spínola com os seus correligionários à frente. Esta direita viu perigos de que este movimento operário independente não respeita nem PCs, nem ministros, nem nada, quer que as coisas avancem, não sei o quê, quer que há redução de salário, quer ter melhores condições de vida e quer ter que não haver desemprego e portanto essas coisas. E então eu acho que esses golpes militares tiveram, portanto, foram frutos dessa ação do movimento operário independente e que fez saltar o bicho antes de ele estar bem organizado. Então, isto é uma especulação minha, porque eu não estou lá no Ministério para ver como é que o Cunhal está aflito perante a crítica dos outros. E o Mário Soares também devia estar sob baixo de fogo, porque o Mário Soares, por exemplo, na Leginave e tudo isso, tinha peso político. Tinha os seus membros na Comissão de Trabalhadores, tinha essa coisa toda. Portanto, este problema de não controlar o movimento operário e esta coisa de desembuchar desta forma, espera aí que a gente já diz. E, portanto, aquilo foi crítica de fazer lume dentro do governo. Isto é uma interpretação que eu posso fazer disto. E, portanto, eu acho que então, o 7 de fevereiro encontra-se dentro destas circunstâncias. Quer dizer, a sua importância ela vem dessa independência e vem contra a decisão de proibirem essa manifestação. Que eram os patrões que estavam a fugir de Portugal, deixavam as fábricas, a malta, os operários ficavam com as fábricas, tinham de fazer produção e ia vender à porta das fábricas. E era o desemprego. Portanto, a gente quando chega aqui a fevereiro, já para 7 meses depois do 25 de Abril, praticamente, não é? Acho que 7 ou mais, já temos uma situação que é completamente diferente. Então, esta situação revolucionária que se desenvolveu com a ruptura que os capitães de Abril fazem sobre o Estado fascista, aí irrompe uma situação revolucionária em Portugal, que tem um ascenso e que tem um descenso. E, portanto, houve ali uma autonomia. Uma autonomia de uma classe operária, de um proletariado que se queria levantar com as suas próprias reivindicações e sem a tutela do governo ou dos partidos que estavam a fazer conciliação das coisas. Esta aqui não. Esta aqui começa-se a concentrar lá embaixo na Baixa e vai encher a Avenida da Liberdade. Dizem 40 mil pessoas. O Diário Popular diz 40 mil.
O Phil Mailer é um irlandês que era professor de português ou professor de inglês em Portugal na altura do 25 de Abril, que tinha uma aproximação à esquerda, à extrema esquerda, que eu também não sei precisar como, e em contexto, ou seja, que são os conhecimentos dele, mas que ele escreve um livro da Revolução, chamada Revolução Impossível, que... Ponto de interrogação, exatamente. E pondera sobre a Revolução Portuguesa, digamos, de um ponto de vista à esquerda e à esquerda da esquerda, não é? Em que ele pondera porque é que o movimento popular falhou, porque a desarticulação dos vários grupos, e depois ele faz uma... fala neste ponto do 7 de Fevereiro, e também diz que foram 40 mil pessoas que marcharam e passaram em frente à Embaixada dos Estados Unidos da América, mas agora continua a contar. Bem, está apresentado o tal senhor. E então, mas e também há aí uma imprecisão. Nesse texto há uma imprecisão sobre o 7 de Fevereiro. E eu queria realmente lembrar como é que se organizou primeiro, como é que essas intercomissões se organizaram. Eu não sei bem como é que se dissolveram, mas sei como é que elas se organizaram. Aquilo, houve no início, logo ali, quando se construiu logo as primeiras comissões de trabalhadores, a gente, na margem sul, não sei o que é que se passou aqui deste lado, na margem sul, a gente começou a querer reunir também com a Comissão de Trabalhadores da Edifer, com a Comissão de Trabalhadores da Cirurgia e tal, para fazer, e eu lembro-me de uma reunião no Pinhal, para discutirmos coisas conjuntas. Mas tudo indica, mesmo nessa, que a EFASEC, que na minha opinião era de todas as empresas que participaram neste movimento, era a mais organizada. Isto é, mais organizada porquê? Porque tinha um aparelho técnico que eles tinham debaixo da alçada deles. E, portanto, com esse aparelho técnico, eles tinham uma capacidade enorme de sugerir, de fazer panfletos, de dinamizar coisas. E que dizem que eles é que tiveram a iniciativa de avançar para as intercomissões. E possivelmente até foi. Portanto, porque é que a gente não se junta todos e tal, não sei o quê. E assim foi. Onde é que a gente reunia? A gente reunia nas fábricas que estavam em mais dificuldade. Eu lembro-me da gente ir à Sogantal, no Montijo, que aquilo era uma fumarada desgraçada, pá, já agora que era a malda tudo, a malda tomava, aquilo era, a gente chegava ao fim da reunião, aquilo era tudo desgraçado. O Santos Júnior era uma figura do movimento operário, na altura. E ele estava nessa reunião e a gente teve a discutir porque a Sogantal tinha, lá está, outro movimento que era aquela coisa, o patrão fugiu, a gente toma conta da fábrica. Bem, aquilo, evidentemente, isto não era nenhum titismo, não é? À Iugoslava. Mas isto queria significar o seguinte: é pá, que a gente tem que sobreviver. E como o Estado, o que é que o Estado faz? Então, os operários, é pá, queremos a solidariedade operária, e as comissões de trabalho, o que é que faziam? Reunir no Sogantal. Portanto, estas comissões, as comissões, tinham um poiso que era mais formal. Qual era esse poiso? Era naquela rua como é que se chama? Do Coliseu, na rua do Coliseu, aqui na Baixa, que era o edifício dos CTTs, que eles tinham lá um edifício velhinho, que era no segundo andar, e o que é que eram os CTTs? Os CTTs, o Ortiz também fazia parte da comissão, das intercomissões, mas eles não tinham bem comissão de trabalhadores, era o sindicato, que era o maior sindicato do país, que abrangia todo o país. Não é como o tal, como é que se chama esse senhor que fez o livro? Phil Mailer. O Phil Mailer. Que ele diz, aquilo havia ali uns contactos e tal, que aquela malta parece que era espontâneo. Que não. As intercomissões decidiram o seguinte: primeiro, a gente vai fazer manifestação contra os despedimentos, contra o boicote dos patrões, contra todas as reivindicações que estavam colocadas. E a NATO veio aí influenciar-se ainda mais. Portanto, este problema, nós fizemos uma campanha na Lisnave e as outras empresas também contra a NATO, com papéis de anzibalos, que a gente não tinha capacidade para andar a fazer cartazes na altura. Então era o papel de cenário, troca mais contra a NATO e tal. Ora, então põe-se aqui um problema. Assembleia Geral, convocar as Assembleias Gerais para determinar que nós no 7 de Fevereiro vamos todos.
Portanto, não era contactos informais e não sei o quê, pá, vamos ir contactar a malta e tal, não sei o quê, não. Era a Assembleia Gerais para aprovar. E depois a decisão tinha que ser cumprida. Então a manifestação vem de lá de baixo, quando chega ali ao Marquês de Pombal, nós detectámos que estava, não sei se eram os chamitos, eu não conheço os Panhares, mas vimos que eles estavam a interromper o caminho. Então a gente vê e detecta isso. O que é que nós fazemos? A cabeça da manifestação fica assim, pá, o que é que a gente vai fazer? Bem, a gente tem 40 mil pessoas, a manifestação já era noite, eram já 9 da noite. No inverno, não estava chuva, pronto, mas no inverno, e vai daí, a gente diz, pá, vamos, o cabeça da manifestação vai dizer aos militares que a gente vai passar. E agarrámos na cabeça da manifestação e lá fomos nós. Estava o Jaime Neves, braços cruzados, metralhadora atravessada, em frente do batalhãozito que ele lá tinha e dos Panharzitos já me interromperam, não sei como. E nós chegámos lá, o que é que eu não sei o que é que eu ia dizer, a gente disse, olha, a gente vai passar. E ele, impávido e sereno. Nada. Então, voltou as costas, viemos para baixo. Chegámos à manifestação, vamos embora. E chegámos, bem, aquilo ali, foi um momento crucial da manifestação. Esse momento. Porque nós não sabíamos muito bem, porque a gente estava, pelo decorrer depois da carroça, como é que ela andou, o que é que vai acontecer? No dia 11 de março a gente tem um golpe militar, em que os aviões começam a sobrevoar a nota do Montijo, né? Tinha lá umas avionetes, e que estavam a ameaçar a coisa, e que um golpe, comandado pelo Espino. Portanto, esse momento, na minha opinião, é crucial. Eu acho que aquela situação foi resolvida porque o governo. Quem é que estava no governo? Já estava o Vasconcelos. Quem é que estava no Ministério? Era o Martins. Quem é que estava no Ministério? Não sei, estava um conjunto de personalidades, até o defensor nas prisões dos presos políticos, lá estava ele, o Salgado Zenha, lá estava ele também no governo. Então, eles ficaram entre a espada e a parede, porque aquilo era uma manifestação que era contra a NATO, e naquele dia, PCP, o governo, toda a gente a gritar ao da guarda que estava a NATO, que tinha que se ter respeito e que tinha que ser consideração, até mesmo a gente devia de oferecer sim, aqui no Tejo, e tinham andado em manobras aqui no coisa, o Tomé tem toda a razão, e então a NATO tinha que ser respeitada. Proibiram a manifestação de se efetuar, que era um atentado, porque era uma manifestação que estava a favor da reação, uma manifestação de não sei o quê. E a malta, pá, não, uma manifestação tem que andar. A gente decidiu, tem que se avançar para a favor. Mas ali, porque a gente ali podia correr podia riscos, não é? Então, resolvem metralhar a malta, como fizeram lá os cosaristas e não sei o quê, metralham aqui a malta e tal, não sei o quê. Mas houve ali ordens. Ele teve que comunicar. O que é que eu faço? Diz o Jaime Neves, o que é que eu faço? Lá no Charrepô, que eles tinham aqueles sinais, o que é que eu faço? E então lá o governo, a gente não pode fazer outra coisa senão deixá-los passar, porque a gente agora, já visto o que é massacrar agora essa malta aí, não pode ser. Eu só conheci uma coisa, é quando lá cheguei, quando a manifestação chegou lá, depois concentrou-se o Ministério do Trabalho, estava como se fosse no 12 de setembro, completamente encerrado, tudo às escuras. Ninguém lá dentro. E a gente concentra, faz a manifestação e há intervenções. Nesse quadro, os soldados estavam connosco. Isto é, não sei se era a malta do Ralis, se o que era, mas estavam e fizeram todas as manifestações de carinho para com a manifestação. Acho que foi nessa altura que a alternativa era o pessoal ir oferecer cravos. Exatamente. O PCP aconselhava flores na forma de cravos, não é verdade? Que era para respeitar 25 de Abril. O Viva o PREC surge justamente por causa dessa necessidade de tornar visível o acontecimento histórico mais importante de toda a história do nosso povo. Porque nunca houve uma agudizada luta de classes tão intenso como esse período. E por isso é que é preciso silenciar.
Não nos Exatamente. vamos agora lembrar de fazer qualquer dia outra coisa de mesmo. Exatamente, é isso mesmo. A antecipação desse possível confronto, ou ameaça desse confronto, houve alguma coisa pensada em termos de confronto da parte dessa autonomia operária? Se havia um plano de, se eles dispararem, fazemos isto, se havia gente preparada para enfrentar, enfim, o exército ou a polícia ou o que fosse. Tínhamos nós 4, eu, ele e o filho, a Nora, e mais 2 pessoas no museu. Algo absolutamente perdido ali. Aí você vai em Versailles, lá tem tudo, né? Mas a memória revolucionária, ela tem uma tentativa de silenciá-la. Por isso a importância de eventos como de eventos que nos traga, né, para nós, a classe trabalhadora nós revolucionários, a importância de que nós já fizemos, nós sabemos fazer, como é que se analisa, como o companheiro está dizendo, quais foram as questões, né? Aí está uma das principais fraquezas dessas intercomissões. Nem secretariado tínhamos. Portanto, o balanço, repara, a conquista estava feita. A conquista estava... não havia um partido que tivesse, vá lá, influência e capacidade para refletir e dar orientação, porque eu era um membro de base de um dos grupos. Eu estava na Comissão de Trabalhadores Legislados, era um simples monitor, e que era militante de um dos grupos. E que de repente se vê envolvido a dirigir até um partido, passar com 20 e poucos anos a dirigir um partido imberbe, que mal sabia escrever e ler sobre o marxismo. E portanto, isto é em relação a mim. Em relação a todos os meus camaradas que foi uma plena de homens formidáveis. Quer dizer, cada empresa tinha... A vanguarda era produzida com uma intensidade extraordinária. A classe operária e o proletariado produzia essa vanguarda. Porque a contradição era muito forte. Então essa produção dava que simples operários que tinham a 4ª classe e que sabiam discutir tudo o que tu quisesses. A aprendizagem era uma coisa encantadora, porque a aprendizagem era fulgurante, quer dizer, tudo era assimilado. Eu só para dar um parênteses, nós tivemos que discutir o primeiro contrato na Lisnave com as esferas da administração, que ainda lá estava toda, ainda não tinha sido corridos, da administração com os seus oficiais de economia. Um era indiano, inclusive eu ainda me lembro da cara dele, indiano, que era uma espécie de caraças, para definir porque é que aquele tinha que ser as reivindicações que eles não podiam dar mais, não sei o quê. O Zé Manuel Russo levantou-se e começou a falar sobre a mais-valia, trás, e arrumou o gato. Então, as intercomissões, balanço, não fizeram. Ficaram com uma lição, penso eu, todos, é que aquela demonstração de força tinha servido para que os operários e os trabalhadores ganhassem mais confiança nas suas forças. Mas há aqui um problema. Havia limitações dentro do movimento revolucionário, neste caso marxista-leninista, que era o nosso caso das organizações, que tentava reconstruir o Partido do Proletariado, com uma direção revolucionária e consequente. Aí tinha limitações muito graves. Uma delas era clandestinidade. Numa situação revolucionária, o grupo e o Partido do Proletariado mais avançado, os grupos que tinham posições, na minha opinião, mais avançadas que se verificava na altura, estava na clandestinidade. Então é preciso haver, além da experiência, haver estudo para poder estudar até dar a resposta. E isso tem que passar anos para nós podermos dizer sinto-me com capacidade para estas funções. Estando na clandestinidade, como é que os dirigentes que deviam de assumir a direção desse movimento estavam na clandestinidade, não podiam assumir? Até quem é que assumia? Até vai lá o Pires, vai lá o Manuel Russo, vai lá o Américo, vai lá essa malta.
reparem só a intensidade da disputa interimperialista na altura. Que acontecia em toda a África, acontecia no mundo inteiro, e o maio de 68 tinha arrebentado. Ainda não havia pouco tempo. Mas quando chegou ali aquela parte de 73, aí acabou-se. A inflação disparou completamente. Então, esta situação revolucionária que a gente está a ver, tem as causas dela estão neste mundo todo que está a acontecer e que a gente está cá na situação revolucionária, não vê o que é que está a acontecer, o que é a influência disso. Portanto, tudo isto tem que haver homens experientes, com capacidade teórica suficiente e capacidade de aprender com os acontecimentos que estão a dar. Só para responder-te que a gente tínhamos a obrigação de ir às fábricas fazer a Assembleia para decidir se participava na manifestação de 7 de Fevereiro. A gente fez na campanha e tal. Só que a campanha que a gente fazia, na Leginal não havia desemprego. O que nós estávamos importados era o saneamento daqueles gastos todos e tal, e continuava a haver, mas a NATO já nos interessava. Para tornar consciente a classe operária que a NATO era uma força altamente perigosa para o nosso povo. E então fizemos campanha sobre isso. Mas isso está bem e tal, vocês resolvam lá isso. Quando a gente foi dar por ela, tínhamos uma mesa, que era a nossa Comissão de Trabalhadores, que estava a presidir à mesa, estava o Zé Manel, estava o O, estava o Palácio, estava aquele pessoal todo, o Viena, estava à frente da... E a gente que estava habituados a ter a Assembleia com 3.000 pessoas, estavam lá 500. A grande maioria era do PCP. Correram connosco da mesa. Isto é, a segunda fase da situação revolucionária vai ser isto com a hegemonia das forças mais reacionárias, conservadoras e intermediárias do programa. Nem o PCP se safou, com 12,7%. E nós tivemos consequências, inclusivamente, para o movimento operário. Desse ponto de vista. E a 11 de março tens as nacionalizações todas. Pois, mas as nacionalizações, eles tiveram, até o Soares disse que socialismo democrático, e até o Freitas do Amaral disse: pá, nós queremos o socialismo cristão. De rosto humano. Rosto humano. Pois, com hostas e tudo. Então, a gente vai dizer que o 11 de março foi uma vitória extraordinária sobre o Spino, não há dúvida. Que o movimento operário teve uma grande responsabilidade nessa derrota. Claro, e o que é que eles dizem? Pá, esperem lá que a coisa... É só mais 4 semanas. Mas, por exemplo, o 11 de março não provocou uma melhoria das condições de vida, por exemplo, dos operários, e não só condições materiais de vida, portanto, o salário mínimo, etc., mas também em termos do direito de associação e de reunião. Houve uma manipulação, neste caso, mas é evidente que movimento operário. Mas escuta, esse movimento operário, mesmo dentro deste período de ascensão, foi conquistando coisas extraordinárias, o salário mínimo, essas coisas todas, tudo isso. E o 11 de março, com as nacionalizações, que era uma aspiração da malta. O Soares, naquele dia, naquela noite, o outro dia dizia assim: nós neste momento controlamos toda a economia portuguesa. Mas deixaram as multinacionais de fora. E as reivindicações que nós tínhamos rapidamente sumiram-se. A questão é fundamental. Da luta armada. A minha questão não era bem da luta não, armada. qual era a defesa que nós tínhamos em relação... Uma coisa é empalar com sim, como é que a gente respondia? Outra coisa era, a polícia dizia que não, nós dizemos que sim, e como é que a gente faz? Não é necessariamente andar lá. Exato. Eu acho que isso aí é uma desgraça, mas é a luta de massa. A massa é que se impõe. Quer dizer, a gente não teve... eu, para responder ainda nós não pensámos exatamente nada, porque a gente até nem estava a contar que isso aparecesse. Nem essa interpretação, nem a nós já pusemos. Que agora ia aparecer uns chaimitos ali e interromper a nossa ida. Quando a manifestação de 7 de Fevereiro chega ao seu final, que era diante do Ministério do Trabalho, na Praça de Londres, de repente vimos-nos cercados por um cordão militar, soldados com pentes de balas de metralhadora, a metralhadora atravessada no peito, virada para nós a cercar. Esse foi um momento decisivo, porque nós que estávamos debaixo do cerco pensámos: isto ou acaba numa chacina, ou nós temos que convencer estes gajos a não disparar.
E começámos a dizer, alguém deu essa orientação, os soldados são filhos do povo. E começámos a repetir incessantemente, os soldados são filhos do povo. Então, diante de mim, a uns 6 metros de mim, eu estava no meio da multidão cercada, eu vejo um soldado que começa a chorar. Ainda na posição, mas começa a chorar. E a certa altura, este soldado vira-se de costas para nós. E nós sempre a dizer, os soldados são filhos do povo. Passados 4 ou 5 do cordão, ali adiante, outro soldado vira-se de costas. E nós começámos loucos a ovacionar. E a pouco e pouco, todo o cordão se virou de costas para nós. E, quer dizer, este foi o momento crucial da capacidade da massa, como o Tomé disse. Foi por causa da força e da energia daquela massa de manifestantes que este fenómeno aconteceu. Mas como isto é tudo muito difuso, espiritual, e não está apoiado em organização partidária, e sobretudo não está dirigido por um partido com hegemonia, com capacidade, com maturidade para o dirigir, vai-se esvaindo aos poucos, como ele disse, durante o ano de 75, aquilo foi pequenas explosões, cada vez mais pequenas, até que chegamos ao 25 de novembro. E houve, de facto, uma derrota que estava anunciada, e a noção, tu vais-me dizer sim ou não, que os grupos e que os partidos, pequenos partidos, tinham de que não temos força para aguentar isto, vamos ser derrotados. O bairro de Montmartre, que era um bairro operário dos subúrbios de Paris, em que acabou por ser construído por causa da Comuna de Paris, aquele mostrengo que é odiado pelo povo de Paris ainda hoje, que é a Basílica do Sacré-Cœur, que foi construído por penitência do povo, para penitência do povo de Paris. Foi construído como monumento à Contra-Revolução. Isso em Portugal, felizmente, não aconteceu. Também não houve fuzilamentos em massa, mas ligado também à questão das armas, porque a Comuna de Paris foi, entre outras coisas, uma sublevação armada. E em Portugal, a razão, esta questão das armas, está ligada com uma coisa simples, que é que as armas são de ferro, de aço, seja do que for, mas elas não funcionam sozinhas, não é? Elas são empunhadas por pessoas. E para ter-se um exército grande, o exército só pode ser constituído por soldados que eles próprios são filhos do povo, são operários, etc. E nessa altura havia por todo o país, nos quartéis, assembleias de soldados. Portanto, os comandantes, mesmo que aqueles que quisessem repor a ordem, não podiam necessariamente, porque não podiam confiar, como aconteceu precisamente em várias manifestações, em que os soldados acabassem de facto por cumprir as ordens. Anos 80, movimento operário em São Paulo, né? Eu estava em São Paulo. De um lado tinha o ABC, que é quem hoje está no poder lá, é o Lula aí, e em São Paulo tinha o MONSP, que é o movimento metalúrgico de base. Eu era, o meu companheiro à época era do MONSP. E a gente fez uma manifestação, eu não era operária, né? Eu era bancária, até uma determinada rua no centro de São Paulo, onde tinha um sindicato. Quando nós chegamos lá, e a orientação da direção do movimento, que era católica, era o que tinha de mais avançado, nós temos comissão de... Mas o movimento era o católico, que era o Valdemar Rossi, era para ser pacífica a manifestação. Quando nós chegamos lá, aqui na frente, ali era o sindicato, aqui tinha bate-pau, gente contratada de boxeador aqui. Ali, eles estavam mais ou menos em 100, nós éramos no máximo em 60. Aqui. E atrás da gente a polícia. Então nós ficamos entre nós e a polícia. E os bate-pau começaram a jogar pau na gente mesmo. Jogar. E a ordem era, não se mexam, e todo mundo ali quietinho. Até que o primeiro pau bateu aqui no braço de um companheiro nosso. Quando a gente viu, assim, não dá para dizer como você viu o soldado. Quando a gente viu o Eduardo, que depois foi para a direita do sinal, sangrando, ninguém segurou. Nós pusemos para correr, a polícia, pusemos para correr os bate-pau, viramos o carro da Globo, que é a grande coisa, e teve um cara lá que o pessoal deu um fim na vida inútil dele e não apareceu em nenhum lugar.
Então, veja, é verdade. Estou dizendo o seguinte, estava tudo organizado. A gente não ia aceitar a provocação, mas tem elementos que acontecem no seio da luta que você não sabe como é que ela onde vai dar. Na melhoria das condições de vida, principalmente a partir do 11 de setembro. É verdade que houve essa melhoria das condições de vida, é verdade que essa melhoria resultou da pressão e da capacidade do movimento popular revolucionário, independente, que pressionou e obrigou a burguesia a aceitar determinadas coisas. E aqui a burguesia, a gente tem que entender que não é um bloco. Havia a burguesia fascista, saudosa do fascismo, ou do fascismo, mas havia a burguesia democrática. E as tais conquistas de Abril, quer dizer, foram aquelas que a burguesia democrática, mesmo em confronto com mesmo sem confronto com a burguesia fascista ou aparentada, consentiu. Porque para a burguesia, para o poder burguês, haver liberdade de imprensa é pacífico, direito à greve é pacífico, constituição de partidos políticos é pacífica. E mesmo naquelas coisas que tentavam ir mais além, como a reforma agrária, a pressão dos acontecimentos obrigou a aceitar, mas a aceitar porque não tinha muita condição para não perder o pé. Porque à primeira oportunidade veio a Lei Barreto e a reforma agrária foi toda empandeirada. Serem as comissões de trabalhadores, as comissões de moradores, as comissões de soldados constituírem-se em órgãos de poder político, à semelhança do que aconteceu na Rússia com os sovietes, em disputa com o poder burguês, criar uma dualidade de poder. A burguesia dava as suas ordens, mas as comissões, o governo dos operários, que é formado pelas comissões de trabalhadores e de moradores, podia decidir o que é que se fazia ao nível da produção, da economia, dessa história toda. Essas questões eram inaceitáveis. Havia muito uma visão de um socialismo. Basicamente, o seu programa era um socialismo que não precisava de um partido do operário, do proletariado, que representasse politicamente os interesses do operariado. Isso não era possível, isso não era preciso. Acreditava-se que o socialismo viria através de um golpe da parte mais radical, mais à esquerda do MFA, concretamente do COPCOM, e em que depois o operariado, as massas trabalhadoras, o povo, portanto, apoiaria. Era um bocado esta visão assim um bocado difusa de socialismo. Quer dizer, eu acho que isso é uma das... poderá explicar, quer dizer, há essa subida, e a partir daí, em que politicamente era preciso dar um salto, ter uma outra visão, e isso aí chegou aí assim, isso não existe. Nós podíamos dizer assim, então, mas esse movimento das Forças Armadas foi um golpe. A gente pode dizer da burguesia também, fundamentalmente, não é? Contra o regime fascista. A reforma agrária era fundamental para a burguesia no seu conjunto fazer-se. Caso contrário, o país não podia desenvolver-se. Então, como é que podia? Portanto, a reforma agrária faz parte de uma reivindicação que o movimento operário também fazia, com certeza, mas faz parte do plano global em que a burguesia está interessada também. Não é evidente. Portanto, eu parece-me que há aqui um conjunto de... Agora, conquistas que irreversíveis, nenhuma delas, a gente não pode ir, todas elas podem ser irreversíveis, caralho. E o nosso 25 de Abril do Povo, esse problema já foi vastamente discutido. Portanto, estes problemas, cada um tem as suas opiniões e tem as suas reflexões sobre o problema, e ainda bem que é assim, para nós podermos discutir no futuro as coisas, inclusive.